Tema de hoje: como você reage às pressões da vida. Lembre-se, estamos estudando aqui desde a metade de fevereiro, metade de janeiro, este mês de fevereiro, sobre conhecer Deus, desfrutar mais da sua presença, da sua bênção, ter mais comunhão, mais relacionamento com Ele. E hoje vamos continuar, hoje último domingo, vamos encerrar aqui esta série. E veio no meu coração o desejo de falar sobre essa questão de pressão. Porque nós somos pressionados a cada dia a desistir, a tomar decisões que talvez não sejam benéficas para as nossas vidas. Lembre-se que nós estamos estudando aqui se nós realmente conhecemos a Deus. Se conhecemos, o quanto nós conhecemos. Porque Jó, se você olhar na Bíblia e ver a história, Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele conhecia Deus do seu jeito. Ele se preocupava até com os seus próprios filhos, quando eles faziam festas, de logo após as festas ele fazer algum tipo de sacrifício, orações, para que se os seus filhos tivessem cometido alguma coisa de ruim, de mal, nessas festas, que Deus tivesse misericórdia. Segundo a Bíblia, ele era um homem, até segundo o texto, admirado por Deus. Admirado no sentido de quando o diabo se apresenta diante de Deus, Deus olha para ele e fala assim: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele lá na terra. Porque ele é um homem temente, é um homem fiel. E você sabe da história. Todo o desenrolar da história está descrita no livro de Jó. No final, depois de ele questionar algumas coisas que Deus deixou, na opinião dele, de fazer ou permitir, ele reconhece o senhorio de Deus, ele reconhece o poder, a existência de Deus, e ele simplesmente diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas depois dessas experiências, depois de tudo que eu passei, agora eu te conheço de ter relacionamento, de ter comunhão, eu sei quem o Senhor é para a minha vida. E o texto diz que Deus acrescentou para ele ainda muitos anos de vida, ele obteve de novo 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, viveu ainda um resto de vida abençoado, porque a partir daquele momento ele entendeu o que é conhecer a Deus. Por isso que a gente está estudando sobre isso, um texto básico que a gente tem apresentado aqui, acompanha aqui no telão, está em Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias, o profeta em sua época, ele disse: conheçamos o Senhor. Ou seja, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos nos esforçar por conhecê-lo. Não adianta lembrar de Deus só na hora que você precisa. Na hora que um carro passa e tira uma fininha de você, você fala: Deus de misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que é assim, só quando ele está sofrendo que ele lembra de Deus. Não, Deus, Ele quer ter relacionamento conosco. E nós precisamos a cada dia buscar este relacionamento com Deus. Isto vem de orações, de leitura da palavra, de ter esse tete a tete com Ele em alguns momentos, ou quem sabe em todos os momentos de nossas vidas. Ou seja, nós precisamos conhecer mais a Deus. E Ele afirma, Oséias: olha, tão certo como nasce o sol, Deus, Ele vai aparecer. Ele virá a nós como as chuvas de inverno
como as chuvas de primavera que regam a terra. Aí vem a pergunta: será que é possível viver uma vida de comunhão com Deus? Será que é possível? Será que é possível viver uma vida mais íntima com Deus? Sim, é possível. A Bíblia está cheia de exemplos. Como eu disse há pouco, nós somos pressionados a cada momento de nossas vidas a desistir. Desistir. Por várias razões, por vários motivos. A pressão do mundo hoje é muito forte sobre a vida dos cristãos. E somente, irmãos, nós estamos chegando num tempo que a volta de Cristo está próxima. E tem alguém na câmera aí, por favor? Eu estou saindo da câmera aqui, tá, ó. Alguém pode aí, pessoal de cima, alô? Alô, pessoal aí de cima. Amém, obrigado. É porque agora a gente mudou, colocou a câmera aqui, colocamos do lado, então é um momento diferente, eles estão aprendendo ainda. O que eu estava falando mesmo? Brincadeira. Tem um amigo que é assim, né, que ele começa a falar e ele fala: Diego, o que eu estava falando mesmo? Enfim, o momento que nós estamos vivendo, da volta de Jesus, está convergindo para o que a Bíblia diz. No final dos tempos, o amor de muitos vai esfriar de tal forma que eles vão desistir. Muita gente hoje está desistindo. Muita gente hoje que tem sido pressionado, e, meu irmão, a pressão é de todas as áreas. Por exemplo, pressão profissional. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, uma empresa grande, dia desses, essa semana que passou, meu filho estava aqui e ele trabalha no Itaú, assim como o nosso irmão Jefferson, trabalha em banco, e o banco hoje, na minha época já havia uma pressão para você vender seguros, para você, enfim, hoje quadriplicou essa cobrança. Essa pressão, você tem que vender, você tem que produzir, os bancos hoje querem receber muito. O Itaú, nesse último trimestre, faturou quase 4 bilhões de reais. Isso porque ele diminuiu agências, mandou funcionário embora, e os que estão lá são pressionados. Você tem que produzir, você tem que mostrar, você tem que fazer, senão eu vou te mandar embora, e vou colocar outro no teu lugar. Então existe uma pressão profissional hoje, que você tem que produzir, você tem que vender, você tem que fazer. E isso pressiona a vida da pessoa, porque às vezes ela é tão pressionada que ela é obrigada a fazer coisas por debaixo do pano, a fazer negócios escusos, justamente para suprir a necessidade da empresa, para que o patrão fique feliz e não dispense. Existe hoje uma pressão psicológica na vida das pessoas. Somos pressionados pelo mundo, pela internet, pela TV, os programas de TV. Você viu aí o carnaval que passou, graças a Deus, passou essa festa do Satanás, né? Porque isso é uma festa do diabo, né? E tem gente que ainda parece que gosta, né? Mas, enfim, passou. Vocês viram lá o escândalo que foi uma escola de samba no Rio de Janeiro que fez lá o seu enredo contra a família tradicional, contra a Bíblia, contra os cristãos, né? E vem essa pressão, e aí os líderes não vão falar nada, e aí tá os crentes, e aí você ainda é fiel a Deus, você ainda vai na igreja, você dá dinheiro na igreja, onde já se viu isso e tal. Enfim, a pressão psicológica hoje, principalmente sobre a vida espiritual, é muito grande. Existe pressão sobre a família, pressão familiar, cobranças dentro da família. Existe uma pressão financeira hoje muito grande, porque você tem que ganhar dinheiro, você tem que produzir, você tem que ganhar, e você tem que gastar, você tem que comprar, você tem que ter, você tem que fazer, e isso vai aumentando as cobranças.
E nós aqui no Ocidente estamos tão acostumados a comprar coisas, e na maioria das vezes a gente perde o limite, o sentido de viver uma vida dentro daquilo que a gente ganha, o mais simples possível. Porque nós somos pressionados a viver assim. Existe essa pressão. As cobranças são diversas, são diárias sobre as nossas vidas. E isso também nos pressiona a refletir. Pensando sobre isso, como nós temos reagido a essas pressões? Como é que a gente reage a essas pressões que a vida nos impõe diariamente? Quinta-feira passada aqui, o pastor Jackson trouxe uma palavra falando sobre o cuidado com o que nós falamos, o poder da palavra. E na maioria das vezes, quando nós somos pressionados pelas mais diversas situações da vida, nós acabamos falando o que não devemos. E por conta de falar o que não devemos, a gente acaba trazendo malefícios para as nossas vidas. Ou seja, pensando sobre isso, e depois de falar, depois de se expressar, você acaba se arrependendo e tal. O apóstolo Paulo falou também sobre isso. Na época dele, havia já uma pressão, talvez até uma pressão maior sobre a igreja da época, porque o evangelho em si, para eles, era algo muito, muito novo, muito recente, era coisa de 60, 70 anos depois de Cristo. Paulo se converte, ou seja, ele começa a se preocupar em levar o evangelho às pessoas, a formar discípulos, a abrir grupos, igrejas, para as pessoas terem acesso a Deus, acesso ao evangelho. E a igreja de Corinto, por exemplo, foi uma igreja muito difícil de se relacionar. Se você ler os textos de Paulo à igreja de Corinto, você vê que era difícil o relacionamento dos irmãos, era tudo novo para eles, principalmente Corinto, uma cidade portuária, uma cidade que havia muita prostituição. Ele se preocupava em moldar os cristãos da época, ensinando a eles o Evangelho de Cristo, a mudança que o Evangelho de Cristo pode proporcionar na vida humana. E claro, de alguma forma essa mudança traria pressões sobre eles. E eles foram pressionados. Paulo falou sobre isso. Acompanhe aqui no telão em 2 Coríntios, capítulo 4. É uma continuação de 2 Coríntios, capítulo 3. Ele começa no capítulo 1, 2, 3, falando dessa diversidade de estar na presença de Deus, de ser pressionado, de várias cobranças. Então, no capítulo 4 ele diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 2, antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Ele ainda diz, a gente não vai usar aqui do engano e nem torcer a palavra de Deus, porque hoje nós estamos vivendo isso, muita gente enganada, a palavra de Deus sendo torcida, sendo descaracterizada. As pessoas pegam textos dentro de um contexto, eles tiram 1 ou 2 versículos para usarem em seu benefício. Paulo está dizendo isso, a gente não usa, a gente não tem essa característica de usar do engano, de torcer a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, nós pregamos aqui a palavra de Deus, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Versículo 3 ele ainda diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, se esse evangelho que a gente vive, por exemplo, hoje está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Por quê? Ele explica, porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Ora, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos,
mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Versículo 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7 ele diz, mas temos esse tesouro, esse evangelho, essa nova vida, essa visão espiritual, esse entendimento espiritual, essa verdade clara, a gente tem isso em vasos de barro, ou seja, nesse corpo aqui humano, que ainda infelizmente o pecado habita e quer nos levar a nos pressionar a desistir, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aí ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos talvez até abatidos, mas não destruídos. Por último, no versículo 10 ele diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que Paulo quis dizer através da igreja de Corinto, para a igreja de Corinto, que serve para a gente? Gente, nós somos pressionados sim, mas a gente não desanima. A gente enfrenta dificuldade. Às vezes a gente se sente até abatido, mas a gente não desanima. Nós continuamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Entre tantos exemplos e histórias bíblicas que mostram pessoas assim, eu acabei de citar uma, Jó, estudamos aqui sobre Davi, sobre o rei Josias, ou seja, existem histórias e mais histórias da Bíblia. Eu quero pegar uma dessas histórias para a gente entender um pouco mais sobre esta pressão sobre as nossas vidas, ou a pressão da vida diária sobre cada um de nós. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler o livro de Daniel. História muito conhecida, vamos ler para lembrar o que esse irmão enfrentou em sua vida, mas graças a Deus, ao final ele foi vencedor. Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel foi um homem que sofreu uma pressão, sendo levado cativo, mas mesmo sob esta pressão, ele decidiu servir a Deus. Ele tomou uma atitude, ele falou, não, eu vou servir a Deus, ponto. Como Davi fez, como Josias fez, e como outros exemplos bíblicos que nós temos fizeram. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz, e no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 5, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7,
O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Versículo 10, apesar disso, de Deus ter feito ele o coração bondoso e tal, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias. 12, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. 13, depois compare a nossa aparência como a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. 14, ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. 15, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. 16, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. 17, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. 18, ao final do tempo, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, ou seja, 3 anos, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. 19, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Por último, versículo 20, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Pode aí. Como eu disse, uma história conhecida. Conhecida porque Daniel decidiu não se contaminar, não comer da comida do rei. E por quê? Bom, na época esse rei tinha outros deuses, eles faziam oferendas aos seus deuses, inclusive os alimentos. Quando Daniel viu isso, ele falou: não, eu não vou comer essa comida do rei. O texto diz que ele decidiu não comer aquela comida e fez uma proposta para o camarada que estava cuidando deles. Nós lemos aqui, esse camarada, ele ficou com medo a princípio, mas depois de 10 dias, ele viu que Daniel e os outros 3 amigos estavam com uma aparência muito melhor. Então os outros também foram obrigados a comer da mesma comida. E o que me chama a atenção aqui é que, veja, uma pessoa que está na sua casa, com a sua família, de repente ele é tirado de lá, extraído de lá. Vem um exército de fora, toma o local, determina coisas e do nada escolhe entre os jovens vários deles e diz: vocês vão ser levados para servir o rei lá num outro lugar. Imagina, meus irmãos, a cabeça desses jovens. Todos os que foram, não foi só Daniel e os outros 3, foram vários. Imagina a cabeça deles, chegando num lugar que eles não conheciam, uma cultura diferente, provavelmente até um jeito, uma língua um pouco diferente da deles,
Por isso que eles foram treinados durante 3 anos no que falar e como servir. E eles falam o seguinte: poxa, fala tanto de um Deus. Fala que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus faz aquilo outro, que Deus tirou o povo do Egito, os nossos antepassados, que Deus deu esses lugares para a gente morar, expulsando o povo daqui. Aí agora vem Deus e permite que um rei de fora venha, tome tudo e ainda leve a gente escravo, e aí a gente vai passar o resto da vida escravos. Poxa vida, eu não aguento essa pressão, eu vou desistir. Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Mas o texto diz que ele tomou uma decisão, ele falou: não, eu vou servir o meu Deus. Eu não vou participar da comida, dos sacrifícios que são feitos por esse rei. E o texto diz que durante 3 anos, a gente entende aqui, eles foram treinados. Depois disso, quando foram levados ao rei, o rei viu que os 4, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, os 4 foram além dos outros e foram escolhidos para servir o rei. Aliás, o texto diz que eles eram 10 vezes mais sábios do que os próprios magos e encantadores que eles tinham lá no reino. E claro, Daniel foi muito abençoado por Deus, porque ele teve também uma capacidade que Deus deu de interpretar sonhos, de ver o futuro, de receber profecias sobre o futuro, enfim. Daniel era um jovem de uma linhagem nobre de Judá e se tornou um grande profeta de Deus. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, Daniel, ele foi levado cativo com os outros jovens. Ele decide não adotar esses costumes pagãos que eles tinham. Durante a vida, é muito interessante isso, que durante a vida de Daniel, ele serviu 4 reis: Nabucodonosor, Beltesazar, Dario e o rei Ciro. Apesar de ele encontrar dificuldades em cada um desses reis, apesar de ele ser pressionado por todos os lados, e você sabe, ele foi pressionado, ele enfrentou perigos, ele foi parar na cova dos leões só porque ele orava ao nosso Deus. Apesar de tudo isso, o texto diz que Daniel permaneceu firme na sua fé. As pressões da vida não conseguiram tirar Daniel da visão, do relacionamento, da comunhão que ele tinha para com o nosso Deus. A sua sabedoria se destacou em meio àquelas pessoas. Ele recebeu visões proféticas do futuro. Ele desempenhou, segundo a história, um papel de destaque na administração de vilarejos, de conselhos, inclusive, aos reis que ele serviu. A vida de Daniel para aquelas pessoas foi um exemplo de fé, um exemplo de coragem diante das adversidades. Ou seja, Daniel foi um homem, um jovem que se tornou um homem que decidiu servir a Deus. E meu irmão, ele foi pressionado. Imagina você, todo dia você tem o hábito de falar com Deus 3 vezes. Aí durante uma dessas vezes, alguém vê você orando e fala assim: vou dedar esse cara, vou entregar esse cara, porque não pode falar com outro Deus, tem um decreto do rei, pegamos esse cara, vamos acabar com ele, porque os caras não gostavam dele. Por quê? Porque ele era fiel, ele era íntegro, ele era justo, ele era honesto, ele tinha uma comunhão com Deus, ele sabia o Deus que ele estava servindo. Apesar de estar longe de casa, apesar das dificuldades, das pressões da vida dele, ele permaneceu firme. E o texto diz que ele venceu as adversidades. O próprio rei, eu acho fantástico isso, porque o próprio rei, que toda noite tinha o desejo de beber, comer, se divertir,
quando ele soube que Daniel, que era um cara que ele admirava, foi parar na cova dos leões, por causa de um decreto que ele foi enganado, e ele ficou tão assim, pressionado pela vida dele, ele ficou tão preocupado, que naquela noite ele falou, não, eu não quero festa, eu não quero mulher dançando, eu não quero nada. Ele fez até um pequeno jejum naquela noite. E o texto diz que no outro dia ele vai lá aflito, chega lá diante da cova dos leões, e ele fala, Daniel, porventura o teu Deus preservou a tua vida? Aí ele grita lá de dentro, ó rei, bendito seja o meu Deus. Ele viu o que eu estou vivendo, ele sabe o que eu estou vivendo, ele teve misericórdia de mim. Aí, você sabe, ele é tirado da cova e todos aqueles com os seus familiares foram lançados dentro da cova. E o texto, se você continuar lendo, diz que antes deles chegarem no fundo da cova, todos eles já tinham sido destroçados pelos leões, porque os bichos estavam com fome. Eu imagino o leão, aquela reunião de leões. Vamos falar aqui uns 5. Aquela reunião de 5 leões. Opa, Deus, o que nós vamos comer hoje, Deus? Aí abre-se a porta e coloca Daniel, os leões, obrigado, Deus, pelo alimento de hoje. Aí quando eles pensaram, veio um anjo e fala assim, calma, hoje é dia de jejum. Tá? Mas se vocês conseguirem jejuar, amanhã vocês vão comer à vontade. E foi dito e feito. Eles ficaram, acho que a noite toda lá. Oh Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu sei que o Senhor não falha, o alimento não falha. Até que no outro dia apareceu um monte de gente lá e os leões, obrigado, Senhor, e devoraram. Claro que eu estou brincando, não houve isso, né? Só na minha cabeça. Mas eu imagino. Porque esse momento aqui foi crucial para mostrar para as pessoas que quando você decide servir a Deus, por maior pressão que seja da sua vida para você desistir, largar, você permanece firme. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não vai me abandonar, Ele está comigo. Trazendo para os nossos dias aqui, eu pergunto para você e para mim hoje aqui, nós conhecemos mesmo Deus? A gente tem intimidade com Ele a ponto de, mesmo tendo uma sentença de morte, de enfermidade, de dificuldade, mesmo sendo pressionado financeiramente, espiritualmente, mesmo sendo pressionado de todos os lados na tua vida, aquela pressão psicológica para você desistir, para você fazer negócios escusos, para você mentir, inclusive, para ganhar algum dinheiro. Será que a gente consegue reagir a isso, dizendo o seguinte, não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho um Deus, eu sei que esse Deus há de me abençoar, eu sou fiel a Ele, Deus está comigo, eu creio em Deus. Essa é a questão de hoje. E aí eu pergunto, qual que é a sua reação diária acerca das questões que você está vivendo? Não sei se você sabia, existe uma estatística, e o número de pessoas hoje que desistem do Evangelho cresce a cada dia. Existe hoje no Brasil, segundo uma estatística, pesquisa que foi realizada em 2022, já fazem 4 anos. Existe no Brasil entre 30 e 40 milhões de desviados, desigrejados, pessoas que não querem mais saber de Deus, de igreja, de nada. Por quê? Eu entendo que as pressões da vida levaram essas pessoas a tomar essa decisão. O apelo, por exemplo, que eu falei há pouco do carnaval. No carnaval, a pessoa quer extravasar, quer vestir o menos de roupa possível, usa máscara, até usa máscara como no passado, né? As pessoas usavam máscaras em festas para não se identificar. Então as pessoas ainda nos bailinhos usam máscaras para que ninguém saiba quem é. Aí ele
põe para fora os piores desejos que ele tem no coração. Ele quer extravasar, ele quer ser feliz, ele quer fazer o diabo, ele quer fazer o que o coração está cheio para fazer, então ele vai, ele vive, ele faz. Esse é o desejo das pessoas lá fora que não tem Deus. E às vezes a pessoa se converte e ela tem que tomar uma decisão para o bem dela, porque Jesus falou sobre isso. Acompanha aqui no telão, certa vez Jesus disse, Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Promessa de Jesus, se você for até Ele, Ele vai nos dar descanso, Ele vai nos dar alívio. Só que Ele disse o seguinte, tomem sobre vós o meu jugo, sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim. Por quê? Ele diz, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei se você já olhou para esse texto, continua sendo jugo, continua sendo um fardo. É mais leve, é mais suave, mas continua sendo um fardo e continua sendo um jugo. Jugo é aquilo que você coloca na cabeça dos bois, dos cavalos, para você comandá-los, para você subjugá-los, seja nas costas, seja na cabeça, na boca, você comanda. Então, o diabo comanda a vida da pessoa, a carne dela extravasa. Aí um dia ela se converte. Ela se converte e Jesus disse, vem a mim, você está cansado da vida, a vida está te pressionando aí fora, te cobrando muito, vem até mim. Aí você vai, você recebe Jesus, Jesus traz, isso é fato, Ele traz alívio para a alma, Ele traz uma nova vida, um novo tempo. Aí daí para frente você vai ter que conseguir lutar, se esforçar. Por isso que Oséias falou lá atrás, a gente tem que conhecer Deus, a gente tem que se esforçar para conhecer Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais a luz de Deus ilumina a minha e a tua vida, mais os nossos defeitos aparecem. Aí a gente tem duas opções, ou a gente deixa esses defeitos aparecer e vamos corrigindo, ou a gente volta, se afasta para que não venha à tona os nossos erros. E é o que muita gente está fazendo hoje, recebeu Jesus, aleluia, foi batizado nas águas, amém e tal, só que depois a pressão diária, a cobrança diária, começou a ser muito grande, e hoje a gente tem muita gente desistindo. Lembre-se que nessa série de mensagens nós estudamos aqui ao menos sobre Davi, sobre Josias e hoje sobre Daniel. E aí Jesus vem e fala ainda para as pessoas que querem segui-lo. Temos discípulos de Jesus aqui nessa manhã? Lucas 9:23, acompanhe aqui no telão. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, se é uma condição, você não é obrigado. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por quê? Ele explica, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Ele ainda dá um exemplo, ele fala, por que adianta o homem ganhar, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Aí ele ainda fala 26, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos ou santos anjos. Qual foi a proposta de Jesus? Você quer me seguir? Quero. Eu vou trazer alívio para você. Ótimo. Eu vou trazer paz para você. Glória a Deus, é o que eu preciso. Só que é o seguinte, cada dia você vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. O que é tomar a cruz? Meus irmãos, são essas lutas que nós passamos diariamente, essas pressões, que querem levar a gente a desistir, querem levar a gente a se afastar de Deus, querem levar a gente para longe de Deus. Essas pressões
financeiras, porque você está vivendo a tua vida, aí você olha o irmão e fala, nossa, aquele irmão é tão abençoado, olha aquele outro tão abençoado, e você fala, e eu, Deus não abençoa, meu Deus, tem misericórdia. Aí você vai pensando em desistir, o irmão está lá bem, a outra irmã está bem, você fala, nossa, eu tenho as enfermidades, as dificuldades e tal, né? E a gente ainda vai estudar sobre isso esse ano, porque cada um tem um histórico na vida, para chegar onde nós chegamos hoje, cada um tem um histórico. Então, eu vou acabar desistindo, eu não vou mais na igreja. Por que eu vou na igreja? Existe uma necessidade financeira. Eu conheço pessoas que falam assim, existe uma necessidade financeira, então eu tenho que trabalhar sábado, domingo, feriado, ano novo, Natal, Carnaval, porque eu tenho uma necessidade. Precisa mesmo? Precisa mesmo? Será que é tão difícil você depender de Deus e entender que Deus supre todas as nossas necessidades segundo a sua palavra? Será que é difícil crer, fazer como Daniel? Eu decido, eu não quero trabalhar. Eu lembro de uma irmã aqui da igreja, muitos anos atrás, que ela falou assim, pastor, eu não quero trabalhar de domingo, nem de sábado, eu quero servir ao Senhor. E ficou 1 ano desempregada, mas depois de 1 ano, Deus abriu uma porta para ela trabalhar de segunda a sexta, ganhando um bom salário. Porque quando você decide, quando você tem essa comunhão, quando você confia, você sabe que Deus abençoa. Pode tardar, pode demorar, mas Deus não falha, Deus chega na hora certa. Ou seja, nós somos pressionados, a cada dia nós somos pressionados a desistir, a falar mal dos outros, a criticar os outros, a olhar os defeitos dos outros, a falar mal da gente mesmo, a fazer negócios escusos, a mentir, a roubar, a enganar. Nós somos pressionados porque existe uma necessidade. Irmão, irmã, a palavra de Deus diz que Deus supriria as nossas necessidades em Cristo Jesus. O problema é que a gente quer muita coisa, quer gastar dinheiro, quer ter, quer trabalhar, quer se matar. Para quê? Como dizem os grandes estudiosos, a pessoa dos 20 até os 50 anos, ele se mata de trabalhar e ganha muito dinheiro. Aí dos 50 até o fim da vida ele gasta o dinheiro no hospital, com o médico, com o remédio e tudo mais. Ou seja, tem muita gente hoje que está, infelizmente, deixando de tomar a sua cruz. Talvez porque não entendeu o que é se relacionar com Deus. Como depender de Deus. E eu quero encerrar aqui, meus irmãos, trazendo para você, depois dessas ministrações, se você não ouviu todas, estão lá no YouTube, para a gente voltar-se para Deus. Agora que é a hora que o mundo está convergindo para o final, existe até uma... Além das guerras que existem pelo mundo afora, pequenas guerras, existe uma guerra que só não estourou ainda, creio porque Deus tem tido misericórdia. Mas se essa guerra acontecer, Estados Unidos contra o Irã, os países aliados dos Estados Unidos vão lutar contra os países aliados ao Irã, vão lutar contra, ou seja, eu não quero ser aqui um profeta do caos, longe disso, mas existe uma possibilidade de haver uma guerra mundial. E hoje as potências existem, elas têm armamentos aí terríveis, que pode destruir em massa, inclusive. Aí você fala assim, e daí, pastor, a minha vida aqui é... Sim, eu entendo. Eu estou falando aqui no macro, vamos falar no micro. Tua vida. Você está passando por dificuldades, você está enfrentando problemas, você está sendo pressionado e mais pressionado e pressionado. Está sendo, eu também estou sendo. Acredito que todos estão sendo. Todos passam as suas dificuldades. Mas a questão aqui nessa manhã é como você reage nessas pressões. Como muitos você desiste, como disse o Jackson aqui na quinta-feira, você lança uma palavra de maldição, você xinga, fala,
O que você faz? Qual é a sua reação às pressões diárias da tua vida? Dentro da tua casa, dentro do teu carro, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, psicologicamente, como é que você reage? Essa é a pergunta de hoje para a gente pensar sobre isso. Porque tem muita gente religiosa hoje. Aliás, as religiões no mundo são as mais diversas. Segundo estudos, na Índia, existe pelo menos 1 milhão de deuses, de religiões. Até rato eles adoram na Índia. Ou seja, o diabo soube enganar mesmo e está enganando até hoje as pessoas. Ah, mas vocês que são os crentes, os cristãos aí, crente, vocês são os melhores. Não, nós não somos os melhores. É que um dia nós conhecemos Jesus, que está acima de qualquer religião. Por quê? Todas as religiões do mundo, seus líderes morreram. Jesus foi o único, ou é o único, que morreu, mas ressuscitou. Tem todo o poder nos céus e na terra, e voltará para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Ou seja, ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar como muitos desistindo, fraquejando. Hoje eu não vou porque eu tenho. Não, eu vou à igreja, eu vou adorar meu Deus, eu vou louvar o seu santo nome. Ele merece. Mas e as suas dificuldades? Deus está comigo, Ele há de suprir as minhas necessidades. Ele é o meu Deus, eu creio nele. Ou seja, religião não salva, mas Jesus salva. E meu convite hoje para você, meu irmão, minha irmã, é levá-lo a pensar como é que você tem reagido às pressões da sua vida. Eu sei que tem gente que está pensando em desistir. Eu sei que tem gente que está fraquejando. Talvez a fé não esteja mais tão grande como antes. Talvez o amor por Deus não seja tanto mais como antigamente. Ou seja, como é que está a tua mente hoje? Como é que você tem reagido? Eu estou pregando sobre este assunto hoje aqui para levar você a orar nesse final e falar assim: Deus, eu vou tomar um posicionamento na minha vida. O povo está se divertindo, se matando por aí. Eu vou permanecer firme na tua presença. Eu vou me guardar. Hoje, para os mais jovens, virgindade é palavra obscena. Ser virgem hoje, se guardar para depois do casamento, nossa, isso hoje é praticamente difícil acontecer. Graças a Deus que existe ainda moços e moças dentro da igreja que são virgens e estão aguardando no Senhor. E eu tenho certeza que depois que casarem, Deus vai abençoar esse casamento até o fim da vida. Eu conheço muitos que viveram assim, inclusive a mim. Ou seja, você precisa tomar um posicionamento, como Daniel tomou, como Davi tomou, como Josias tomou. Um posicionamento: eu vou servir a Deus. Pode acontecer o que for, eu vou servir a Deus. Eu posso parar até na cova dos leões, mas eu vou servir a Deus. Eu posso andar até pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, eu vou servir a Deus, Deus está comigo. Ou seja, como eu disse domingo passado, agora é a hora. Você não decidiu ainda pelo batismo? Você precisa se batizar. Poxa, eu não sou batizado, eu gosto de ir na igreja, eu acho legal. Você precisa tomar um posicionamento. Jesus falou, não sou eu que digo, é a palavra dele: quem crer e for batizado será salvo. É preciso crer em Jesus, é preciso se batizar e depois você vai se permanecer firme e salvo. É preciso você tomar um posicionamento aí. Jesus, o meu barquinho aqui está no meio da tempestade, mas eu creio que quando o Senhor chegar aqui no meu barco, quando o Senhor entrar no meu barco, a tempestade vai passar, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor tem todo o poder. Eu creio no poder do Senhor, meu Deus. Quero te convidar a ficar em pé.
Quero te encorajar a pensar sobre isso agora. Como você reage às pressões da sua vida? Você está pensando em desistir? A tua fé está fraca. Você já lançou palavras até de maldição na tua vida, nos teus negócios e tal. Olha, é manhã da gente aqui olhar para dentro de si, orar e pedir a misericórdia de Deus. E tomar um posicionamento, afirmar: eu tenho um Deus vivo e poderoso que está comigo, eu não posso me esquecer disso. Ah, mas eu tenho que... Não, eu tenho um Deus vivo que está comigo, poderoso, seu Espírito habita na minha vida. O seu Espírito está comigo, como Daniel. Meu irmão, a pressão que nós sofremos hoje não é nada parecido com a que Daniel passou, jovem, sendo retirado da sua família, enfrentando todas as dificuldades. Ele tinha tudo para desistir, mas ele preferiu, ele decidiu, falou: eu não vou comer na mesa do rei, não. Eu não vou participar. Eu vou continuar servindo o meu Deus. Talvez os outros jovens que comeram na mesa do rei falaram assim: você é tonto, você fica comendo aí vegetal, bebendo água, você é tonto. Talvez até durante 10 dias, eles comendo o melhor, falando assim: esses 4 tontos aí, ó, aí, se guardando por causa de Deus. Deus se lembrou da gente, Deus não está nem aí para a gente, Deus se esqueceu da gente. E eles comendo e se esbaldando. Aí 10 dias depois vira o jogo. Eles continuaram comendo os vegetais, bebendo água. Imagina, durante pelo menos 3 anos vivendo assim. Mas depois de 3 anos eles foram honrados. Porque quem serve a Deus de todo o coração, quem confia no Senhor, Deus honra. Deus abençoa. Então nessa manhã eu quero te encorajar para você orar, para você falar com Deus, botar a sua mão no coração, na tua cabeça, onde você quiser, e falar: Deus, eu entendi, eu quero mudar a minha vida, o meu jeito de ser. Estamos em 2026, o tempo está passando rápido. Deus, eu quero me posicionar diante do Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, o meu pastor. Ainda que eu enfrente dificuldades, eu vou permanecer firme na Tua presença, eu não vou desistir. Eu preciso de ajuda, Espírito Santo me ajuda, me fortalece. Jesus, fala como aquele cego: tem misericórdia de mim. Ele está aqui nessa manhã, Ele tem misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, é você e Deus. Fale com Ele, este é o momento, em nome de Jesus.